Como que um homem pode chegar ao ponto de dizer que para ele morrer está no lucro? Se ele perder a vida dele, ele tá ótimo, eu tô saindo ganhando se alguém vier e me matar. A intenção dessa série, né, de mensagens da carta de Paulo aos Filipenses não é te exortar, não é brigar com você, não é te desanimar, é pelo contrário, é tentar te esticar ao máximo. Às vezes, nós conseguimos dar mais do que a gente imagina. Às vezes, conseguimos nos dedicar mais, buscar mais do que nós imaginamos. Às vezes, vamos pensar que, não, vai ser muito complicado, vai ser muito pesaroso, mas quando a gente consegue alinhar as coisas, nós conseguimos dar passos além. E isso é o significado de crescimento. Você tem uma criança, ela nasce, não sabe falar, não sabe correr, não sabe andar, mas com o passar do tempo, espera-se que uma criança normalmente, crescendo, vai começar a ter as suas atividades normais. Vai andar, vai correr, vai falar e assim por diante. Assim, espera-se também de um cristão que começa na caminhada cristã, como bebê, como recém-nascido, espera-se que o tempo passe, você vê amadurecimento, crescimento, melhora. Nunca um retrocesso. É estranho você ver uma criança que está desenvolvendo, está ali, e de repente ela está retrocedendo. Você pensa, tem alguma coisa errada com meu filho. Como é que ele está desenvolvendo e agora está retrocedendo? Andava, agora não anda mais. Estava andando ontem, agora está começando a engatinhar. Estava falando tudo, agora parou de falar, está só... Tem alguma coisa errada. Assim é o crente. Você está vendo ele crescendo, amadurecendo, evoluindo, e de repente vem a estagnação e vem o retrocesso. Tem alguma coisa de errado. Tem que ir momento de parar, analisar e ver como que anda a minha vida espiritual. Então, a ideia da carta de Apocalipse é justamente fazer você se esticar, analisar a sua vida e esticar, dar passos além. Vamos ler Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Nós vamos ficar no 19 ao 30, mas vamos ler o versículo 21 e em seguida nós vamos orar. Filipenses, capítulo 1, 21. Paulo escrevendo para eles. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, ou em outras versões, o morrer é lucro. Oremos. Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, tua palavra está aberta. Nos faça, Pai, não só escutar o que a sua palavra diz, mas nos faça, Pai, viver, aplicar. É fácil, ó Pai, sentar e ouvir. Difícil, ó Pai, é nós sairmos daqui praticantes. É fácil, ó Pai, nós estudarmos um pouco e ensinar. O mais difícil, ó Pai, é nós aplicarmos na nossa vida. Nos ajuda, Pai, a não sermos pessoas hipócritas, que falam, que ensinam, que pregam, mas que não vivem. Queremos, de fato, ó Pai, agir, viver e praticar. Incendeia-nos, Pai, e nos ajude, ó Pai, a buscar cada vez mais a Tua face e viver em conformidade com a Sua palavra. Que Cristo se faça presente nas nossas vidas, Senhor. Vem sobre nós, atuando nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, para que possamos, Pai, vencer e transpor, em nome de Jesus, para a honra e a glória do Teu santo nome.
Nosso desejo, ó Pai, é que o reino das trevas diminua, que o reino das trevas sofra e que o teu reino cresça, que o teu reino avance, que Cristo seja glorificado. Obrigado por esta oportunidade juntos, em nome de Jesus. Amém. Como que um homem pode dizer que a morte é lucrativa? Como que um homem pode chegar ao ponto de dizer que para ele morrer está no lucro? Se ele perder a vida dele, ele tá ótimo, eu tô saindo ganhando se alguém vier e me matar. A maioria de nós, para não dizer todos nós aqui, talvez não pensaria desse jeito. Morrer para mim é lucro. Tem alguém aqui agora atirando para mim é lucro. Talvez não tenhamos essa mentalidade igual Paulo. Talvez existem coisas na nossa vida que nos prendem e não nos façam querer morrer. E a grande questão é como que Paulo ele pode chegar a esse entendimento ou chegar a esta conclusão. E a pergunta que eu faço para cada um de nós aqui, iniciando, é: qual é o propósito da sua vida cristã? Você entregou a sua vida a Cristo para qual propósito? Qual é o objetivo? Qual é o alvo de você ter entregue a sua vida a Cristo? Claro que a maioria de nós vai falar: não, ser salvo, morar com Cristo, tudo bem. Mas enquanto você está vivo, qual é o seu propósito? Qual é o seu alvo? Porque Paulo vai dizer aqui no versículo 22, ele está entre a vida e a morte. O que eu escolho? Versículo 22 ele diz: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, então não sei o que escolher. Então é entre eu morrer e viver. Mas eu estou em dúvida porque a minha vida tem que gerar fruto, resultado. Eu não posso viver em vão. Eu não posso viver por viver. Não, se a minha vida então der fruto, se a minha vida der resultado, se a minha vida então ali gerar alguma coisa, então eu já não sei o que escolher. Porque se eu for viver, como se ele dissesse, se eu for viver sem ter fruto, então eu prefiro a morte. Então eu prefiro partir e estar com Cristo. Mas se a minha vida vai dar resultado, vai dar fruto, então peraí, eu já não sei o que escolher. Então a questão é: qual é o propósito da sua vida? Veja, Jesus conta a Bíblia está escrita nos Evangelhos, e Jesus está passando e ele encontra uma figueira. Essa figueira tinha folhagem muito bonita, mas ela não tinha fruto. A Bíblia vai dizer que não era tempo de fruto. Mas o problema é que aquela árvore, ela só tinha folhagem quando tinha fruto. E era por isso que ela tinha folhagem. E para aquela árvore ali ter a folhagem, quem vinha de longe pensava: tem fruto? Vou comer do fruto. Quando chegava lá, por enganação, não tem fruto nenhum, só folha. Será que nossa vida às vezes é assim? Às vezes as pessoas vão nos olhar de longe, elas não nos conhecem a fundo. Elas vão nos olhar de longe, vão ver aquelas folhagens muito bonitas. Aquela aparência realmente cristã, a Bíblia debaixo do braço, palavreado cristão. Mas quando elas chegam mais perto para ver o fruto na nossa vida, elas encontram o fruto realmente na nossa vida? Que realmente precisa brotar e que precisa ter? Então, Paulo aqui, versículo 22, ele fala que o viver na carne dele precisa gerar fruto. A questão é: quais são os frutos presentes na sua e na minha vida? Lembre que fruto não é algo invisível. Fruto não é algo imaginário. Fruto é algo que você pega, você tira e você come. Isso é fruto.
quais são os frutos reais da nossa vida. Valeu ou está valendo a morte de Cristo por mim? Será que realmente valeu? Ou será que não valeu? Pensando na sua vida, você faz a sua reflexão, a sua análise. Valeu? Eu tenho me esforçado? Eu tenho realmente gerado os frutos que eu deveria na minha vida? Se não, há algo de errado. E precisa ser analisado e avaliado. Bem, vamos entrar aqui no texto. Versículo 20. Paulo vai dizer assim no final. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo pela vida ou pela morte. E essa é outra pergunta. Hoje vai ser só pergunta, para você refletir. Cristo é engrandecido na sua vida? As pessoas olham você e veem realmente Cristo na sua vida? A forma de se comportar, de falar, elas têm notado Cristo ou não? Veja, se elas não têm notado Cristo na minha vida, provavelmente ele não tem sido engrandecido na minha vida. Eu não engrandeço ele, porque as pessoas não veem Cristo na minha vida. Eu vou engrandecer Cristo sozinho no meu particular. Senhor, louvado seja o teu nome. Mas as pessoas, elas veem e falam, rapaz, olha, louvado seja Deus, irmão, pela sua vida. Se realmente a forma de vida sua tem engrandecido a Deus. E aí Paulo, no versículo 21, ele vai dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Outra pergunta. A sua vida, o seu viver é para quem? É para quem? Sabe por que muitas vezes nós temos medo da morte? É porque existem correntes amarradas em nós que nos fazem não querer morrer. Paulo aqui, ele deixa claro que para ele, se ele continuar vivo, é Cristo. E se ele morrer, para ele está ganhando. Muitas vezes nós não temos condições de falar isso. Mas não temos condições de falar isso porque existem coisas na nossa vida que nos prendem. Nós, por muitas vezes, não nos entregamos a Cristo por completo. Foi feito em nós uma entrega, mas ainda com reservas. Uma entrega ainda com um elo de corrente amarrado, que nos impede de falar, não, viver é Cristo e se eu morrer é lucro. Existe algo ainda nos prendendo. E às vezes pode ser medo, pode ser a família, pode ser vontade de ir para tal lugar, conhecer tal coisa. Enfim, coisas que existem em nós que nos amarram e que nos prendem para não desejar partir e estar com Cristo. Não é que nós não somos entregues, mas ainda existe reserva. Existem coisas que nos prendem. E precisamos ser sinceros. Existe alguma coisa na minha ou na sua vida que ainda nos prende? De realmente ter uma entrega total? Tem que ser sincero com Deus. Enquanto nós não formos sinceros com Deus, Ele não vai nos ajudar. Senhor, é o seguinte, gostaria de me entregar, eu gostaria de buscar, mas isso aqui está difícil abandonar. Isso aqui está difícil largar. Isso aqui está difícil deixar de lado. Está difícil para mim. Você precisa ser sincero para ele te ajudar. Senão ele não vai te ajudar. A Bíblia diz que aquele que esconde o seu pecado não prosperará. Não prosperará. Ou seja, se eu guardo, se eu me fecho, se eu não confesso, se eu não busco a Deus tentar ajuda, Ele não vai me ajudar a me livrar. A vida vai continuar. Então, o que prende a nossa vida de nos entregar por completo? Você pode fazer a sua reflexão, sua análise, e chegar à sua conclusão. É isso que me prende. Não, é aquilo outro que me prende. Porque sempre vamos viver a vida cristã indo, dando
2 passos à frente, 1, 2 para trás. Passos para frente, 1, 2 para trás. Porque sempre tem alguma coisa que nos agarra, nos amarra. E ele continua falando. Versículo 24. Julgo mais necessário ficar por amor de vós. Por amor de vós. Para Paulo seria melhor partir. Paulo já está salvo. Tudo que Paulo fez, se entregou, se sacrificou, por Cristo ter salvado Paulo, ele vai ser salvo. Paulo, parte e vai em paz, Paulo. Mas ele diz, por amor de vós, convém ficar. Mas Paulo, se você ficar, é mais açoite. Se você ficar, é mais tribulação. Se você ficar, Paulo, é mais fome. Paulo, parte logo, Paulo. Vai embora, Paulo. Mas por amor de vós, eu vou ficar. E o amor que Paulo tinha pela igreja fazia com que ele se sacrificasse por causa do próximo. E aqui no versículo 25 ele vai dizer, tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso proveito e crescimento na fé. Olha que coisa. Paulo ficaria ali, ainda, vivo, para ser proveitoso aos irmãos, fazê-los crescer na fé, melhorar na fé, ensiná-los, ajudá-los, orar por eles. Mas quantas vezes nós preferimos tirar o corpo fora? Quantas vezes preferimos nos excusar das coisas do que nos sacrificar? Amor. O amor se sacrifica. O amor, ele realmente paga o preço. E Paulo decidiu pagar o preço. Paulo ficou vivo. E aí vem a outra pergunta. Você está vivo? Está junto com os irmãos? Em que você ou eu temos sido proveitosos no reino? Qual é o meu, qual é o seu proveito no reino? Você tem sido proveitoso? Ou não? Está só vivendo. Vida que leva. Fomos chamados para ser proveitosos. Fomos chamados para boas obras. Fomos chamados para frutificar. Temos sido proveitosos? É a pergunta. Versículo 27 a 30. Queria chegar aqui e cheguei. Versículo 27. E agora vai ser uma mensagem boa que Paulo coloca para os irmãos. Muitas vezes Paulo ele escreve determinadas coisas na carta para chamar atenção porque aquela igreja tinha problema em determinadas situações. Paulo não está escrevendo coisas ao léu. Acho que eles devem estar com problema de unidade, vou escrever aqui. Não é isso. Se ele está escrevendo sobre unidade, se ele está escrevendo sobre crescimento, se ele está escrevendo sobre vencer pecado, é porque a igreja estava passando por aquele problema. Então ele vai escrever para poder ajudar os irmãos. Aí olha o que ele diz. A minha começa assim, versículo 27. Somente. De todas as coisas, gente, irmãos, de todas as coisas que eu estou falando, que vocês estão ouvindo, é isso aqui, ó. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho. É o ensinamento de Paulo para eles. Se comportem, vivam conforme o Evangelho. Não inventa moda. Não inventa de querer viver uma vida que não é conforme o Evangelho. Somente uma coisa vocês precisam ter em mente e gravar. Vivam conforme o Evangelho. Se tem uma coisa que destrói pessoas de chegarem a Cristo, é quando os crentes não vivem conforme o Evangelho. Traz escândalo, traz problema, pessoas criam barreiras e dificuldades para não aceitar aquilo que está sendo pregado a elas. Porque existe alguém
que não vive conforme o Evangelho. Colossenses, Paulo vai orar para que eles vivam de maneira digna do chamado de Deus. Essa, irmão, é a nossa preocupação. Quando você sai na rua, eu saio na rua, quando temos contato com pessoas, eu e você precisamos nos portar de maneira digna, de maneira correta. Eu estou falando não inventa moda. Não faça aquilo que você não foi chamado para fazer. Se tem que se desvencilhar de amizade, se desvencilha. Se tem que sair de determinadas situações, saia, recusa, mas não manche o Evangelho. Não faça com que pessoas, ao invés de se aproximar de Cristo, se afastem por sua causa, por seu mau comportamento, por seu mau palavreado, pelas coisas que você fica falando, fazendo, colocando. Não faça isso pelo amor de Deus. Pior coisa do que você não ser salvo é você fazer com que outras pessoas não sejam salvos pelo mau testemunho que eu estou colocando. Então Paulo está falando para eles, se portem dignos do Evangelho. Ele diz, para quer eu vá ou quer esteja ausente, ouça acerca de vós. Ouça acerca de vós. Se tem uma coisa que se espalha rápido, e a gente bem sabe disso, é notícia. Se hoje acontecer de um pastor que fez alguma coisa errada, muito grave, em pouco tempo você vai saber. Em pouco tempo, é questão de minutos. Se você abrir seu telefone, já vai estar lá noticiado. O pastor da igreja tal fez isso e aquilo outro. Notícia se alastra facilmente. E eu e você também. Não pense que as pessoas não estão observando a nossa vida, analisando e comentando para ter uma barreira, um obstáculo para não aceitar. E aí ele diz o seguinte, que eu ouço acerca de vós que estáis no mesmo espírito. E esse é um problema que a igreja enfrentava, a unidade. No capítulo 4, tinham duas mulheres que estavam brigando na igreja, não estavam concordando. Aqui ele vai dizer para que vocês estejam no mesmo espírito, combatendo junto com o mesmo ânimo. 3 coisas que ele está falando. Para que eles possam ser iguais, para que eles estejam juntos, unidos. Já comentei aqui lá na passagem de Gênesis, quando eles estão construindo a Torre de Babel, e eu gosto muito dessa passagem. Se você abrir rapidamente, coisa rápida, Gênesis, capítulo... Hoje não é, capítulo 10. Aliás, capítulo 11. Eles estão construindo a Torre de Babel. Versículo 6 diz o seguinte. Gênesis 11. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. O povo é um, tem a mesma língua, o mesmo objetivo. Tudo que eles criarem, que eles quiserem fazer, não haverá restrição. Não haverá quem pare eles, porque eles estão unidos. Isso não é outra pessoa falando, é Deus falando. Se eles intentarem fazer alguma coisa por eles estarem unidos, eles vão conseguir. Agora, você acha que se uma igreja também estiver unida no mesmo propósito, no mesmo objetivo, e intentarem fazer alguma coisa, não vão conseguir fazer? Ainda mais com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito, não vão conseguir fazer? Claro que vão. Se naquela época da Torre de Babel, Deus teve que frear
acabando com, multiplicando não, confundindo as línguas. Imagine se nós hoje, a igreja, se juntasse todos juntos, no mesmo objetivo, na mesma missão, no mesmo ideal, falarem todos a mesma língua, serem unidos juntos, o quanto a igreja hoje não prosperaria. Quanto a igreja não prosperaria no século de hoje. Mas qual é o problema? É que o diabo tem confundido as línguas. Cada um fala uma coisa. Cada um pensa de um jeito. Eu estou certo, você está errado. Eu estou indo para o céu, você está indo para o inferno. E você tem as divisões. Cada um acha que tem a verdade, detém a verdade. Não se unem e por isso o mundo está cada vez do jeito que está. Mas se unissem, se abraçassem, tivessem todos o mesmo propósito, você pode ter certeza que é só uma questão de pouco tempo. E o reino rapidamente cresceria. Porque foi Deus que falou. Se eles intentarem, não haverá restrição para eles. Imagine para a igreja. Aqui, Paulo está falando para os filipenses. Tenham o mesmo ânimo, combatem juntos, tenham o mesmo espírito. Estejam unidos, estejam juntos. O próprio Jesus disse que a casa dividida não subsiste. A divisão no lar, a divisão na igreja, a divisão entre pessoas, não há crescimento. Só há crescimento quando há união. Em Atos 2, eles estão unidos. 3.000 pessoas se converteram, mais 4.000 chegaram. Mas lembra que todos eram um e tinham tudo em comum. Tudo começa com a união. Tudo começa com o mesmo objetivo. Se eu quero ser mais do que você, se eu acho que estou certo, você está errado, se a gente não consegue se entender, irmão, esquece, não vai prosperar, não vai para frente. Então, Paulo aqui fala essas 3 questões, tendo o mesmo ânimo, a mesma disposição, o mesmo querer, o mesmo sentir, ainda combatendo juntos. E ele diz, pela fé do Evangelho. Pela fé do Evangelho. Não é combater por outra coisa, não. Não é combater para ser conhecido, não. É combater pela fé, não qualquer fé, a fé do Evangelho. Essa fé, ela precisa ser ali posta e precisa ser ali colocada para as pessoas. 28. Em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Sempre haverá aqueles que resistem à mensagem de Cristo. Não se espantem, Paulo está falando. Não se escandalizem. Isso é um sinal. Os que resistem ao evangelho verdadeiro é um sinal. Qual o sinal Paulo está falando? O sinal que eles estão se perdendo e que vocês estão sendo salvos. Esse é um sinal. Sempre haverá os que resistem. A questão é, você está pronto para essa resistência? Você está pronto para enfrentar os que estão ou os que estarão resistindo na fé? Como o irmão Robenaldo tem compartilhado aos domingos, eles têm argumentos ferozes, argumentos que parecem verdade, argumentos que estão levando muitos à ruína. Você está pronto para combater? Você está pronto para lutar pela fé evangélica? Você está pronto, como Paulo diz, fui posto para a defesa do evangelho? Paulo diz aqui, os que combatendo juntamente no mesmo ânimo, tem essa disposição. Se vier eles com argumentos, você contrapor os argumentos, como Paulo fala para Tito, fazê-los calar. Tem condição? Ah, irmão, não tem condição não. Então senta e estuda. Senta, lê, senta, medita, senta e busca. Se não, como o nosso irmão bem falou certa vez, passa vergonha. Versículo 29. Porque a vós foi concedida em relação a Cristo não somente a crer nele, mas também a padecer por ele.
Lê na sua versão, irmão, o que está escrito no versículo 29. Mas também de sofrer por ele. Mas foi dado... Pois a vocês foi dado o privilégio, não de apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Obrigado. Olha o que está dizendo ali. Porque a vós foi dado o privilégio. O que é privilégio? Você sabe muito bem o que é um privilégio. Mas o privilégio de não apenas crer, mas de sofrer, de padecer por Cristo. Quem é que quer esse privilégio? De sofrer por Cristo. De padecer por Ele. É isso. E é um privilégio. É dando glória, irmão. É sorrindo. É regozijando, irmão. Porque é um privilégio. Mas quantas vezes, quando no caminho de Cristo temos que passar por algum problema, quantas vezes saem da nossa boca a murmuração? Quantas vezes não sai da nossa boca a gratidão? Quantas vezes nós estamos ali cabisbaixo, quantas e quantas vezes? Mas por Cristo é um privilégio. Estou falando de sofrer por coisa do mundo, não. Estou falando por causa de Cristo. É um privilégio. É um privilégio, Paulo falando. E Paulo que está sofrendo bastante. Então, para Paulo, é um privilégio sofrer por Cristo. Então, irmão, está passando por uma dificuldade por causa de Cristo? Murmura não. Lembra que é um privilégio. Lembra que é algo maravilhoso que você está passando. E versículo 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis está em mim. Eu sou o exemplo. Vocês têm visto em mim. Eu sou o exemplo. Eu estou murmurando, eu estou reclamando, estão me perseguindo, estão me apedrejando, estão me açoitando, estou preso, estou murmurando, estou reclamando, estou pensando em voltar atrás, não quero mais saber de Cristo? Não, Paulo. Então, vocês têm visto em mim seguir o exemplo. Como Paulo fala para os Coríntios, tornai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mesma coisa fizeram com Cristo. Cuspiram nele, crucificaram ele, antes disso zombaram dele, como a gente estava lendo agora falar, tu não és o filho de José? Conhecendo tua mãe e teu pai? Ou seja, escarnecendo do que ele estava falando. Como se o fato de conhecerem quando ele nasceu descredibilizava tudo que ele estava falando, escarnecendo dele. E ele falou, realmente, quer saber? Eu vou voltar. Pai, me recebe que eu vou voltar. Não, ele foi até o fim. Não murmurou, não reclamou. Morreu por mim e por você por amor. Entregou a sua vida. Então é um privilégio sofrer por Cristo. Pergunta que eu fiz lá no início, eu volto a fazer qual é o propósito da sua vida? Você tem vivido a vida cristã com qual é o propósito? Por qual propósito? E quais são os frutos que você consegue colher? No momento de tribulação, de problema, qual é o fruto que você colhe? A murmuração ou a gratidão? É nesse momento que a gente vai ver o fruto. O que acontece? É nesse momento que a gente vai colher. Não é quando tudo está em paz, tranquilo, a gente, obrigado, Senhor, tá vendo? Tem um fruto aqui. Não. Mas é no momento do aperto é que a gente vai colher o fruto. Vamos orar. Santo Pai eterno, nos ajuda, Senhor, a viver conforme o Evangelho. Nos ajuda, Pai, a ser grato, vivendo uma vida, Pai, conforme a de Cristo. Longe de nós, Pai, toda a hipocrisia, falsidade. Longe de nós, Pai, toda murmuração. Nos ajuda a ser fiel, Pai. Nos ajuda, Pai, nas coisas pequenas, comparado a Cristo, comparado a Paulo e outros, que nós sofremos. Nos ajuda a não murmurar, mas nos ajuda, Pai, a entender que é um privilégio sofrer por Cristo. Onde pessoas, Pai, nos rejeitam, onde pessoas falam mal, onde pessoas viram as costas, onde pessoas tentam falar coisas para desanimar, qualquer coisa que aconteça, que possamos, Pai, regozijar e que possamos, Pai, entender que é um privilégio, não é um fardo. Nos ajuda a ser fiel, Pai. Nos ajuda, Pai, a analisar as nossas vidas para ver se de fato há frutos em nós. Para que aquele dia não seja um dia de surpresa,
mas seja um dia de alegria. Seja um dia onde o Senhor possa colocar o cesto e colher os frutos das nossas vidas, de tanto Cristo que nós exalamos. Nos relacionamentos, no dia a dia, nos ajuda. Rogamos e pedimos em nome de Jesus. Amém.